Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos na nossa Academia de Pregadores, lições bíblicas de escola dominical, estudando o terceiro trimestre de 2022. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 4 do currículo de adultos e vamos tratar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Estamos tratando sobre as sutilezas do diabo que ataca a igreja. E dentre essas diversas sutilezas, uma delas é a normalização do divórcio. Lição de número 4 do dia 24 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo. No trimestre passado, nós estudamos as revistas sobre os princípios do Reino de Deus a partir do Sermão do Monte. Foi uma revista comentada pelo pastor Osiel Gomes e nela também nós tratamos em uma das lições que o casamento é para sempre. Talvez você pode pensar, mas já tratamos sobre isso no trimestre passado, agora esse trimestre vamos tratar também sobre questões de divórcio. Sim, isso é importante falar, porque nós sabemos que as questões de divórcio impactam diretamente na família, que é a célula máter da sociedade. E todos os problemas que ocorrem na família acabam desaguando na igreja, atingindo a igreja, porque a igreja é composta por um conjunto de famílias. A igreja é uma grande família e é composta por um conjunto de famílias. Então, vale a pena realmente voltar a este assunto da questão da estabilidade familiar e nesta lição deste trimestre, a tratativa é um pouco diferente. No trimestre passado, nós falamos positivamente sobre a família ser para sempre. E é claro, o casamento ser para sempre. E é claro que tratamos dos impactos do divórcio no seio da família. E na lição de hoje, trataremos também deste assunto, mostrando o aspecto negativo, diretamente o aspecto negativo e o impacto negativo do divórcio no seio da família. Você que é professor, é importante esclarecer isso ao aluno, para que o aluno não fique questionando, puxa vida, mas a CPAD já tratou esse assunto no trimestre passado, agora vai tratar de novo. E é um assunto relevante e importante que deve realmente ser tratado em todos os aspectos e em todo o tempo. Tá ok? Então vamos lá. A sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 19 e versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu gosto sempre de, quando leio este texto, frisar o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Algumas pessoas costumam dizer o seguinte, pastor, mas quando eu casei nem crente eu era. Então o meu casamento foi algo que Deus ajuntou? Foi. Porque o que o texto chama de o que Deus ajuntou aqui não são pessoas. Pessoas, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não são ajuntadas por Deus, unidas por Deus. Mas o que o texto bíblico diz que Deus ajuntou é a instituição. É a instituição do casamento. Ou seja, Deus aqui não está falando de ajuntamento de pessoas, ok? Mas da instituição do casamento. Foi isto o que Deus ajuntou. O que eu quero que você entenda? Quando qualquer pessoa, eu costumo dizer para nós, no nosso contexto evangélico, o camarada resolve casar e se casa lá no terreiro de macumba. Não importa onde ele casou.
Mas quando ele se submete à instituição do casamento, ele está se submetendo a algo que Deus ajuntou. Ok? Então, é por isso que é preciso pensar. Quem é solteiro, pense antes de casar. E quem já é casado, reflita sobre as imposições disso, reflita sobre as responsabilidades disso e faça de tudo para que o casamento vá adiante. Fazer de tudo não é fazer de qualquer jeito. Quando eu digo faça de tudo, converse. Sempre há como promover uma restauração no casamento. Se os dois cônjuges quiserem, se os dois cônjuges tiverem acordo, sempre é possível. Então, o que Deus ajuntou foi a instituição do casamento. Então, estou dizendo isso porque eu vejo pessoas no nosso meio dizendo o seguinte: mas quando eu casei eu não era crente. Quando eu casei, eu não fui unido por Deus, porque eu nem conhecia a palavra de Deus. Mas não são pessoas. O texto não está falando o que Deus ajuntou, pessoas. O que Deus ajuntou é a instituição do casamento, que foi feita por Deus desde o livro de Gênesis. Tá ok? Verdade prática da nossa lição. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Nós fizemos uma vasta abordagem desse assunto na lição passada, lição de número 3, quando tratamos sobre a imoralidade sexual. Fizemos uma vasta explanação disso, mas vale a pena repetirmos aqui que o padrão de Deus é que o casamento seja heterossexual. Na lição passada, se alguém tiver dúvida, não tiver assistido a aula da lição 3, da semana passada, assista. Eu fiz questão de fazer uma leitura integral do último ponto da lição, onde o pastor José Gonçalves fala coisas magníficas e muito próprias para a questão, principalmente, do homossexualismo, que é um assunto melindroso de se tratar hoje, mas que deve ser abordado com uma visão bíblica, com uma linguagem bíblica, deve ser abordado de forma correta, respeitosa, pastoral, teológica e sempre permeada pelo amor. Então, se você não assistiu a lição de número 3, que foi da semana passada, assista, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo sobre essa questão do padrão bíblico do casamento, que é a heterossexualidade. O padrão bíblico. Nós declaramos isso porque isso é a nossa fé. Temos um amparo na Constituição Federal para proclamar a nossa fé, assim como todas as demais religiões têm. Ok? Outro padrão bíblico, monogâmico. A bigamia, aqui, graças a Deus, a legislação brasileira ainda não impactou, não é? Graças a Deus, na legislação brasileira, o casamento ainda é monogâmico. E que Deus nos abençoe que continue assim. Casamento monogâmico. E indissolúvel. Indissolúvel, acabei de explicar aqui o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Esta é a proposta de Deus para o casamento. O casamento é para sempre. Nós somos contrários ao divórcio, em qualquer situação. É claro que a gente sabe que o divórcio vai acontecer em algum momento, em alguma situação. Nós vamos perceber que o pastor José Gonçalves, mais uma vez de forma sensata, de forma ética, espiritual, bíblica e teológica, ele faz também uma abordagem nessa lição que nós vamos tratar hoje sobre a forma como nós lidamos com as questões de algumas pessoas que acabam passando pelo divórcio e estão no contexto da igreja. A igreja também não pode simplesmente virar as costas para essa pessoa e abandoná-las. A igreja precisa tratar todos esses assuntos que surgem na sociedade moderna, ok? Texto, a palavra-chave é o divórcio. A palavra-chave da nossa lição hoje é divórcio. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 19, do versículo 1
ao versículo 9, o texto bíblico nos diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, sempre os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, heterossexualidade? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Uma só carne. Serão os dois, uma só carne. Casamento monogâmico. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, que não o separe o homem. Indissolubilidade do casamento. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus deixa um critério aqui para o caso de prostituição. Perceba que Jesus não está falando que é um caso de adultério. Ele está falando no caso de prostituição. Nós já tratamos sobre isso aqui. Qual a diferença de adultério e prostituição? O adultério é o casamento, O adultério é a prática de sexo, a prática ilícita do sexo fora do casamento entre pessoas casadas. Isto é o adultério. A fornicação é a prática do sexo ilícito, a prática ilícita do sexo entre pessoas solteiras. Ou seja, solteiro, biblicamente falando, não deve ter relação sexual. Se teve relação sexual entre solteiros, é fornicação. Se a pessoa é casada e tem uma relação sexual fora do casamento, isto é adultério, que é adulterar. Jesus está falando aqui de prostituição. O que é a prostituição? É auferir vantagens, sejam elas financeiras, vantagens pessoais, auferir vantagens, lucros, através da prática sexual ilícita. Aí Jesus está dizendo, não sendo por causa de prostituição. Então Jesus está falando o seguinte: o camarada é casado e a outra parte, um dos cônjuges, se entrega à prostituição. Por quê? Mesmo nos casos de adultério e mesmo nesses casos de prostituição. É claro que Jesus deixa isso patente aqui, por causa da dureza do vosso coração. O importante é que haja o perdão. O relevante e o essencial é que haja um perdão e uma restauração. Algo importante a se dizer em relação ao versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Por que que Jesus deixa claro aqui? Vos permitiu, por causa da dureza do vosso coração. Vamos entender o contexto que acontecia no tempo de Moisés. O camarada repudiava a mulher por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Então, ele olhava para a mulher um dia, ela levantou com o cabelo do jeito que ele não gostou, despenteada, e ele repudiava a mulher. Ele via alguma coisa na mulher, como diz o texto em Deuteronômio, e achava que era coisa feia, um defeito qualquer, e ele repudiava a mulher. Quando Moisés autorizou a carta de divórcio, era, na verdade, uma forma de resguardar a mulher, principalmente, proteger a mulher. Porque aí, para repudiar a mulher, o cara tinha que ter uma carta de divórcio. E nessa carta de divórcio, os anciãos faziam, nesse processo da carta de divórcio, os anciãos faziam uma análise das razões pelas quais o cidadão queria repudiar a sua esposa
E se fossem razões justas, ele dava carta de divórcio para a mulher. Outra coisa que acontecia é que quando o sujeito repudiava a mulher sem carta de divórcio, ninguém mais queria casar com a mulher. Os outros homens pensavam, pô, ela foi repudiada pelo outro cara, eu é que vou querer essa mulher que foi repudiada. Então, a carta de divórcio dava também uma proteção para a mulher no quesito de adquirir um possível novo casamento, para que ela também tivesse amparada, que era o contexto do Antigo Testamento. Eu repito algo que eu já disse outras vezes. A Bíblia não é machista. A Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal. E a carta de divórcio foi uma ação protetora para as mulheres. A carta de divórcio protegia, amparava as mulheres, deixando claro que a Bíblia não é machista. É importante dizer também, o Ralph Smith, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, ele nos ensina, ele deixa claro que quando o cidadão ia casar e que ele pagava um dote, ele não estava comprando a propriedade da filha de alguém. Esse dote era uma valorização também da mulher. O pai da moça estava dizendo o seguinte, olha, a filha que eu tenho é tão preciosa para mim que se você quiser tirá-la da minha casa e levá-la para a sua, você tem que pagar por isso. Então, o dote que era cobrado não era um pagamento pela pessoa, mas era um valor que o cidadão pagava para o pai da moça, a fim de mostrar que ela realmente era importante naquele contexto da família. Ralph Smith, Teologia do Antigo Testamento, trata sobre isso. Ou seja, a Bíblia sempre protegeu as mulheres. O que o movimento feminista, eu vejo algumas feministas falando algumas coisas aí contrárias à Bíblia, porque não estudam, não conhecem o contexto do Antigo Testamento e começam a falar bobagens. Mas a Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal, não numa linguagem machista, ok? Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma.
Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai falar sobre o divórcio no contexto bíblico. Divórcio no contexto bíblico. E o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, diz que na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Sempre foi assim, monogâmico e vitalício. Lá em Deuteronômio, capítulo 24 e versículos 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Esta expressão hebraica, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Ou seja, a gente não tem uma explicação totalmente contextualizada desta expressão de Deuteronômio, capítulo 24. Mas uma coisa é certa, como eu disse agora há pouco, ao instituir a carta de divórcio, Moisés conseguia resolver esse tipo de problema e proteger a mulher, a fim de que ela não fosse repudiada simplesmente pelo desejo do marido de casar-se novamente. Então, era um contexto do Antigo Testamento e que o nosso comentarista faz aqui uma abordagem histórica importante. O divórcio no contexto do Novo Testamento. Nós já fizemos aqui uma explanação da leitura bíblica em classe que mostra esse contexto do Novo Testamento. E o nosso comentarista deixa claro aqui no corpo da lição que esta expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo que significa adulterar. Embora na versão do texto que nós lemos, fala sobre a prostituição, e eu falei que a diferença de prostituição e adultério, mas traduz o texto, traduz a ideia adulterar. Não é? Repito, sempre é possível encontrar o caminho do perdão e restaurar a família para que o divórcio não aconteça. Isto é o ideal. Isto é o ideal. No contexto das cartas de Paulo, pensando ainda no Novo Testamento, o casamento também é para a vida toda. É para a vida toda. E nós temos também um contexto importante aqui, é que a maioria dos intérpretes entendem que a expressão que Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 7 e 15 não está sujeito à servidão, né, quando, no caso de abandono de cônjuges não crentes, ou que um é crente e o outro não, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para casar novamente. O cônjuge crente que foi abandonado está livre para casar novamente. Isso aqui é importante nós compreendermos. É claro que o contexto aqui está envolvendo cônjuges que um seja crente e o outro não. Outra coisa importante nós pensarmos é que Paulo também aconselha-nos a não nos unir em julgo desigual. E geralmente a gente trata do julgo desigual um cônjuge crente e um cônjuge não crente, né? Um rapaz crente e uma moça não crente, ou vice-versa. Mas quando eu ministro para casais,
eu trato de julgo desigual de uma forma mais ampla. O julgo desigual está também ligado a pretensões, a ideologias dos candidatos ao casamento, né? Dos possíveis cônjuges ali, um quer uma coisa, outro quer outra, e se não há uma conversa, se não há um acordo em relação a essas aspirações, sejam elas pessoais, econômicas, financeiras, ideológicas, desde o namoro, isso lá na frente vai produzir um grande problema. E eu trato isso também como o julgo desigual. Mas esse contexto aqui, ó, ele está falando de um cônjuge que se converteu e o outro não. E, de repente, o cônjuge não crente resolveu abandonar o crente. O cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. A pergunta é, e quando os dois são crentes? E quando acontece esse abandono por um cônjuge que frequentava a igreja, que pertencia ao corpo, que participava de ceia? Como nós vamos fazer a abordagem disso para esse cônjuge que foi abandonado? E é aí que eu sempre digo que nós precisamos usar a ética cristã e saber como tratar essas questões, que é o que nós vamos falar logo à frente aqui no segundo ponto. Segundo ponto, a sutileza da normalização do divórcio. Então, o divórcio no seu aspecto legal. Legalmente falando, pela legislação brasileira, o camarada pode divorciar e casar quantas vezes quiser. A legislação brasileira não tem nenhuma restrição. Isso aqui são questões jurídicas, legais. Mas nós temos no segundo parágrafo o aspecto moral disso. Qual é o aspecto moral para o crente? Nós sabemos que a moral ela é estabelecida a fim de alinhar a nossa conduta. E cabe-nos uma pergunta dentro desse aspecto moral. Divorciar e casar, divorciar e casar, divorciar e casar. Isso é normal para o cristão? O crente pode fazer isso? O crente pode fazer isto? É claro que não. E eu sempre digo aqui que cada caso é um caso. Cada caso de divórcio é um caso. E o próprio comentarista deixa claro aqui, ó, que no caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Então, nós precisamos analisar cada caso conforme o caso exige. Infelizmente, irmãos, hoje nós enfrentamos essa situação do divórcio. Outra coisa importante que as pessoas entendam e precisam entender antes de se divorciar é que há um preço a se pagar. Aqueles que arriscam desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Isso que é muito importante nós compreendermos. Ó. Em qualquer situação, é impossível o camarada passar por maiores que sejam as justificativas ou as explicações de um divórcio. É impossível a pessoa passar por um divórcio e sair sem estar ferido, machucado, sem estar com grandes problemas, traumas, com os quais vai conviver o resto da vida. É impossível que isso aconteça, que isso não aconteça. Eu sempre digo, cuidado, cuidado. É mais fácil resolver os problemas do que encarar as consequências. Encarar as consequências sempre é mais difícil, encarar as consequências de um divórcio. Os traumas que isso traz para os cônjuges, para filhos, para famílias de ambos os cônjuges, para a família que está sendo impactada pelo divórcio, isso é terrível. Só Deus, através da sua graça, para fortalecer a pessoa. Não é fácil. Então, é melhor sentar, conversar, resolver, alinhar as coisas e seguir a vida resolvendo os problemas conjugais. Terceiro ponto, o divórcio e a prática pastoral. Primeiro parágrafo, a pessoa do divorciado.
A pessoa do divorciado precisa ser vista como uma pessoa. E aqui, é preciso trabalhar a mentalidade da igreja. A mentalidade da igreja precisa ser trabalhada. O divorciado é uma pessoa e deve ser vista como tal. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Na verdade, eu costumo dizer que a pessoa fica com um espinho na carne. Espinho na carne. E aí, infelizmente, nós temos muitos irmãos que não passaram pelo divórcio e que não procuram ter compaixão. O que é ter compaixão? É se colocar o seu coração na dor do outro. E falam, e falam, e falam, discriminam, olham de forma diferente, tratam de forma diferente, e nós precisamos alinhar este pensamento, viver a prática do amor com as pessoas que passaram também por essa situação. Eu sempre ensinei para casais, sempre fiz seminário para casais, fiz curso de casados para sempre, fui líder no projeto, né? Casados para sempre. Sempre tratei dessas questões e sempre tive muito cuidado ao tratar disso, porque eu sei que eu estou falando aqui agora e possivelmente pessoas divorciadas estão me assistindo. Eu preciso falar com um contexto bíblico, teológico, mas, sobretudo, permeado pelo amor, a fim de não ferir as pessoas, a fim de não colocar o dedo na ferida. Eu preciso ser alguém que seja instrumento de Deus para curar as pessoas, para ajudar as pessoas a vencer as dificuldades, e não para piorar a situação que as pessoas já estão vivendo. Então, é preciso ter um trato pastoral adequado com esta situação. Segundo parágrafo e último ponto da lição. O divorciado como cristão. Eu disse que eu gostei muito da sensatez do pastor José Gonçalves para tratar deste assunto, até porque é pastor de igreja, né? Então tem uma sensatez para tratar. E ele disse assim, olha, cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta pela palavra. Deus exige uma vida que se orienta por sua palavra. Nós precisamos realmente falar, como o nosso comentarista tem abordado e como eu estou dizendo aqui, tratar com amor, com respeito, olhar com compaixão, com misericórdia para as pessoas que enfrentaram o divórcio, mas, sobretudo, precisamos deixar claro também e trabalhar a consciência dos cônjuges para que não aproveitem como diz Paulo na carta aos Gálatas, não useis da liberdade para dar lugar à carne, para que não aproveitem essa oportunidade que nós estamos falando aqui, sobre a pessoa ser amada, ser acolhida, para não direcionarem sua vida pela palavra. Porque o direcionamento da nossa vida conjugal pela palavra de Deus é que o casamento seja monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E quanto a isso, nós não podemos negociar. Eu quero encerrar esta aula falando algo bem de perto para que você compreenda muito bem toda a nossa fala durante a nossa aula de hoje. Queridos, sobretudo, a Bíblia nos diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está vivendo um momento magnífico no seu casamento, alimente isto. Alimente isto. Se você está vivendo o pior momento do seu casamento, a minha palavra para você é que Deus
pode restaurar. E Deus quer restaurar. É preciso que ambos os cônjuges queiram. É preciso renúncia de ambos os cônjuges. É preciso persistência de ambos os cônjuges. Uma coisa é certa, Deus está interessado no bem-estar da nossa família e de cada um dos cônjuges. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. Que a mão de Deus te conduza, te proteja. Que o seu casamento seja blindado pela presença do Espírito Santo. Não dê brechas para o diabo, porque ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo e é excelente no seu ofício. Não dê brechas para o diabo. Procure restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Procure reconstruir o que precisa ser reconstruído. Mas, pastor, eu não amo mais. O amor jamais acaba. A Bíblia nos diz isso. O amor jamais acaba. Às vezes o que acaba é a disposição de amar, mas o amor jamais acaba. Deus sempre pode restaurar o amor. Faça como disse Jeremias em Lamentações capítulo 3, quando asseverou: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Pare de pensar nos problemas, nas dificuldades que vocês enfrentaram como cônjuges. Pense no que os motivou ao casamento. Pense no sentimento, traga à sua memória o sentimento que gerou a paixão e que depois se transformou no amor. Mas se você disser, pastor, nunca teve amor, será que nunca teve? Talvez as amarguras, as angústias, as decepções que você sofreu te faz pensar que nunca teve amor, mas busque o amor. Procure, e se nunca teve, Deus é capaz de gerar. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista do plano que Deus estabeleceu para vocês. Quando as pessoas se unem debaixo de um casamento, Deus está unindo projetos. E o diabo se alegra quando há um divórcio. Não promova alegria no inferno. Promova alegria no céu. Mostre ao diabo e a vocês mesmos, como cônjuges, que é possível vencer. Que a mão de Deus os abençoe e vos guarde, e que Deus preserve a vossa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.